Então, boa tarde a todos. Portanto, para quem não me conhece, eu sou a Marta Rodrigues, sou atualmente a responsável pela área corporativa da Biogen e cabe a mim então moderar esta sessão tão importante, a última sessão do Congresso Nacional de Esclerose Múltipla, organizado pela STEM e que ocorreu no dia ontem e hoje, portanto, no dia 4 e 5 de dezembro, e onde iremos então discutir algo tão importante como então este consenso do think tank de esclerose múltipla. Portanto, o think tank de esclerose múltipla acabou por resultar na Carta e no Consenso Nacional, os quais foram divulgados publicamente pela primeira vez no passado dia 2 de dezembro. Foi elaborado, obviamente, pela Unidade de Saúde Pública do Instituto de Saúde da Universidade Católica, com a colaboração científica da Ordem dos Médicos e também no Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, o GEM. Neste consenso e nesta carta, de facto, participaram vários peritos na gestão tão importante desta doença, que é a esclerose múltipla, apenas para nomear alguns, especialistas de saúde pública, vários profissionais de saúde que de alguma forma auxiliam e apoiam as pessoas que são portadoras de esclerose múltipla, como por exemplo médicos, farmacêuticos e enfermeiros, também a área de apoio social. Obviamente também tiveram presentes alguns membros do poder político, não é? E finalmente, o mais importante, também as associações de doentes que deram, obviamente, o seu contributo. Este projeto também foi possível graças ao apoio da Biogen e sem mais demoras eu passo então a apresentar os membros que vão estar aqui neste painel hoje connosco. Portanto, começando com o professor Henrique Lopes, que é o coordenador de facto deste think tank, e que é docente e é o coordenador da Unidade de Saúde Pública da Unidade de Saúde Pública, exatamente, do Instituto de Saúde da Universidade Católica, mestrado, aliás, doutorado em Saúde Pública e Gestão, e que está então aqui, e será o nosso primeiro keynote de hoje. Também temos aqui connosco o Dr. José Val, portanto o Dr. José Val, neurologista, atual diretor do Serviço de Neurologia do Hospital Beatriz Ângelo e também o presidente da Ordem do Colégio de Neurologia, peço desculpa, da Ordem dos Médicos. Também temos connosco o professor João Cerqueira, também mais um neurologista, atual responsável da consulta de esclerose múltipla do Hospital de Braga e atual presidente então do GEM, do Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla. Temos então também connosco o Dr. Luís Góis, que é o atual presidente da SPMS, portanto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e tendo anteriormente também ocupado o cargo de secretário de Estado do, peço desculpa, sim, secretário de Estado adjunto da Modernização Administrativa. Também temos connosco o professor Hélder Mota Filipe, então foi meu professor de faculdade, portanto é de todos aquilo que eu de facto conheço melhor e que atualmente portanto, está aqui em representação da Ordem dos Médicos, doutor em farmacologia. Dos farmacêuticos, peço desculpa, professor Hélder, dos farmacêuticos, claro que sim. Atualmente professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e possui, obviamente, entre outros cargos também, esta parte de investigação também do Instituto de Saúde baseado na evidência. E finalmente, mas não por último, temos também connosco o tão conhecido, o nosso conhecido Alexandre Silva, atual presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla desde 2018. Eu próprio também engenheiro naval, também com bastante experiência como docente da Universidade, penso que a Lusíada de Lisboa, e que então vem aqui representar também o mais importante, que são de facto os doentes. Então eu não demorava mais tempo e passava a palavra então ao professor Henrique Lopes e ao Dr. José Val e ao professor João Cerqueira, que vem aqui então como os principais keynotes apresentar as conclusões do think tank. Obrigada. Creio que estou em primeiro lugar no alinhamento, não é verdade? Quero cumprimentar antes de mais os colegas que aqui estão nesta mesma mesa, as pessoas que estão a assistir a este direto e passaria brevemente a apresentar uma síntese, digamos, um percurso. Isto não é um ponto que se inicia e se esgota num dado instante, é um caminho e eu gostaria de dar um bocadinho de ilustração desse caminho.
Deixaria depois a parte médica para os neurologistas, porque de neurologia percebem os neurologistas, e tudo o que eu pudesse dizer seria completamente espúrio para essa situação. Não sei se se já têm acesso à tela, não sei se me podem confirmar. Sim, Alguém pode... Já está. Já está? Ok, muito obrigado. Portanto, só uma pequena precisão, não sou de desempenho há muitos anos ligado à investigação. Continuam, eu tive aqui uma nota de que vocês não estão recebi uma nota que não estão a ter acesso às imagens. Gostava que me confirmassem, por favor. Professor, está perfeito. Ok, muito obrigado. Pode Apareceu aqui um pop-up a dizer que tinha saído. Ora bem, nós quisemos começar a trabalhar de uma forma muito ativa na esclerose múltipla por volta de 2017 e fizemos uma inventariação de quais eram as condições que existiam na área, em que identificámos existir um apoio de neurologia ao nível da excelência internacional, havia recursos farmacológicos e de meios de diagnóstico e havia uma forte presença das associações, que eram condições sine qua non. Ao nível da nossa área da saúde pública, encontramos, aliás, como é frequente em Portugal, uma fragilidade muito grande de todas as grandes frentes de trabalho existentes em saúde pública, quer ao nível das políticas, ao nível dos interfaces entre as várias entidades de saúde e de saúde com a área social. O Cure Cascade, que é a Organização Mundial de Saúde, tanto procura que seja implementado, existe, mas não está articulado como uma ferramenta de intervenção e de gestão, e que numa doença que, sendo pessoal, muitas vezes é vivida ao nível familiar, quase tudo estava por fazer ao nível do que é hoje os modernos conceitos de educação para a saúde, não só das pessoas com as patologias, mas também aquilo que é a educação para a saúde de familiares e de cuidadores informais. Nós já tínhamos vindo a fazer vários trabalhos nesta área para outras situações. Começámos com a saúde pública, especificamente em 2014, com a hepatite C. Enfim, houve uma longa área de trabalhos a nível nacional, uma presença menos conhecida, mas em que nós estamos bem mais presentes no estrangeiro do que em Portugal, através de trabalhos ao nível da educação para a saúde com a Unesco e com a Organização Mundial de Saúde, e tentámos transportar aqui para a esclerose múltipla estas condições. E, portanto, era necessário ter parceiros de elevado nível. Aí, obviamente, surgiu o GEM como sendo o Centro da Excelência Nacional de Conhecimento sobre Esclerose Múltipla, naturalmente também, especialmente o Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos, as associações que estão presentes em todos os trabalhos de investigação que se fazem na unidade, qualquer que seja a patologia, há sempre uma fortíssima presença das associações, e depois, como já a Marta teve a ocasião de ir adiantando, estiveram presentes para as duas obras, cerca de 50 pessoas, cerca de 30 no consenso estratégico, cerca de 20 na carta, onde estiveram representadas 6 ordens profissionais, sociedades científicas, órgãos do Ministério da Saúde, embora nesta iniciativa em menos presença do que em consensos anteriores, e foi pena, mas, enfim, foi possível ao longo de 2 anos desenvolver trabalho sólido sobre esta matéria. Era preciso um financiador, apareceu a Biogen, disponibilizou-se a Biogen, que aceitou regras rígidas da nossa parte, que era não interferir em nada do que fosse o trabalho científico, garantir uma total independência e garantir que, no final, haveria obras publicadas e, felizmente, as obras foram agora feitas e a Biogen pagou a totalidade, de tal modo que os livros podem ser oferecidos, apenas os e-books têm o preço da plataforma, portanto um preço meramente simbólico, e portanto o conhecimento pode ser disseminado, haverá também lugar à publicação de artigos científicos. No total, existe até ao momento 22 referências DOI, portanto, registros, documentos de objeto científico internacional, e estamos a contar fazer mais 2 a 3 artigos. Para estes primeiros trabalhos, como a Marta indicou, houve a produção de um consenso estratégico nacional, onde
tal como já tínhamos feito em 5 outras patologias, se procurava dar passos concretos. Não, às vezes não interessa ter a solução ideal teórica que aparece na bibliografia, que depois não tem, digamos, uma ligação, um cimento, uma sedimentação na sociedade que lhe permita ser viabilizada, mas com os pés bem assentos no chão, o que é que nós, com os recursos concretos que temos, com os atores sociais que temos, com os conhecimentos que temos, o que é que podemos fazer para melhorar a assistência a uma qualquer doença. E, portanto, mais do que condições ideais, idílicas, há que ver quais são os elementos que são agregadores das várias profissões, dos vários conhecimentos e o que é possível pôr num horizonte realizável, 1, 2, 3 anos, o que é possível pôr a andar. Quais os horizontes que nós devemos ter face ao que temos? Ou seja, qual é a hierarquia das nossas prioridades? O que é possível utilizar e continuar a utilizar, o que é necessário modificar? E fazer isto num enquadramento moderno, onde, dentro da lógica do Patient 2.0 da União Europeia, onde o doente é um parceiro e não um receptuário dos cuidados de saúde, onde as famílias têm um papel primordial e onde os cuidadores informais são parte do próprio sistema. Quanto à Carta Nacional, ela resulta em larga medida de dúvidas que ocorreram durante o consenso estratégico e, portanto, a Carta visa responder a elementos em falta. Não esgota de forma alguma as necessidades de recolha sobre recursos, tenta responder às perguntas concretas que foram colocadas durante a produção do think tank. Quanto ao consenso estratégico, foram elaborados, e deixarei, enfim, para as vossas noites de insónia, a possibilidade de o lerem com uma outra atenção, mas digamos de uma forma sintética. Haverá, o José Valdes Santos ficou de abordar depois a parte mais médica, de neurologia, e portanto eu não vou sequer tocar nessa parte. Houve 20 recomendações, em que as que mais tocam diretamente à área da saúde pública é exatamente aquilo que é o grande centro atual de atenção da Organização Mundial de Saúde e da Unesco, que é educar. É preciso sabermos ser doentes, é preciso sabermos cuidar dos nossos doentes. Por vezes, coisas tão simples como ajudar a virar a pessoa na cama, como tratar de higienização, podem ser problemas, por exemplo, para a coluna, de quem faz os esforços de deslocar um doente com dificuldade de locomoção, ou pode ser algo que é realizado sem um esforço demasiado acrescido, desde que se tenha a técnica apropriada para o fazer. E, portanto, uma das grandes apostas atuais das organizações internacionais ligadas à saúde e educação é conferir, aliás, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo número 3, é exatamente passar por um esforço na saúde, a ligação do 3 e do 4 e educação, e, portanto, haver um esforço muito grande de formação, de documentação, de produção de documentos, que auxiliem nesta tarefa. Em segundo lugar, uma necessidade de mapear. Porque se é verdade que nós hoje, felizmente em Portugal, dispomos da totalidade dos fármacos e dos exames complementares que possam ser necessários para estes doentes, também é verdade que há muitas outras necessidades que, sendo comezinhas, são muito importantes para a qualidade de vida, como, por exemplo, apoio domiciliário, facilidades de deslocação ao hospital, enfim, há todo um manancial de elementos que falta saber em concreto quais são e onde é que eles são necessários. Porque as necessidades de uma pessoa que vive em Lisboa não são de forma nenhuma as mesmas necessidades de uma pessoa que vive, por exemplo, em Castelo Branco ou na Guarda. A necessidade de criar um registro nacional para a esclerose múltipla. Só com base no registro poderá haver um verdadeiro acesso da informação para que o doente que mora em Coimbra, por hipótese, e vai ter que se deslocar em trabalho ou em lazer a Bragança, se tiver uma necessidade de ser assistido para a esclerose múltipla ou para outra qualquer situação, possa haver a totalidade da informação de que ele carece e não haver a repetição ou a desnecessária repetição de exames, ou pior do que isso, a possibilidade de interferência com protocolos que já estão a ser seguidos, além de que um registro nacional permite todo um outro conjunto de informações para trabalhar mais tarde em investigação científica e procurar melhorar a própria gestão do sistema cuidador. É necessário criar uma rede de cuidados de ambulatório, que faça uma verdadeira ligação entre os serviços de neurologia onde a pessoa é assistida
e todo um outro conjunto de cuidado, de ligação aos cuidados de saúde primários, à fisioterapia, à psicoterapia, enfim, tudo aquilo que é feito em ambulatório e que pode e deve ser aí feito e que deve ser feito de uma forma integrada. É necessário e sugerimos a criação de um género de linha saúde 24 específica para a esclerose múltipla, onde as pessoas possam colocar dúvidas, que evitem deslocações desnecessárias, onde a pessoa pode ser exposta a novos contágios, ou outro problema muito grande, que é o doente, para não ter trabalho, evita, e quando recorre, pode já ser mais tarde do que aquilo que poderia ter sido. É necessário, ao nível dos cálculos de preço, rever os procedimentos e atualizá-los. Se ele ainda comportava os novos contactos anuais, hoje já não é necessário um tão elevado número, ou pode não ser necessário esse elevado número, e, portanto, não haver essa necessidade de estar ou a justificar, e, portanto, no fundo, é alinhar com o que se faz noutros países. Valorizar de uma forma muito importante a saúde mental, porque se é verdade que esta é uma doença muito física, muito presente no sistema nervoso de quem a tem, ela é também um elemento de afetação, e a própria família muitas vezes tem um desgaste, que não estou necessariamente a falar em psicoterapia, estou a falar em apoio, e esse apoio de saúde mental vai muito para além de quem tem a esclerose múltipla. Vai, por exemplo, para as crianças que estão na família, que tantas vezes ocorrem em famílias, dada a idade muito cedo em que estas situações ocorrem. Melhorar a equidade. A equidade é um direito humano, não se discute, mas o que é um facto é que quem vive junto dos grandes centros tem, tendencialmente, uma saúde diferente de quem vive distante desses grandes centros. Ajustar a medicação às necessidades de cada um. Deram-se grandes passos agora durante a pandemia, mas ainda há um caminho forte a ser percorrido, de tal modo que as pessoas não tenham que ter despesas e esforço a ir levantar medicação se assim não quiserem. E depois, um imenso trabalho, voltamos e fecho com a mesma temática da educação, para o combate ao estigma, seja ao nível social, laboral ou escolar. Quanto à Carta Nacional para a Esclerose Múltipla, ela deu origem a 2 tipos de outputs, 20 relatórios de benchmark, um para cada hospital que participou, onde houve uma reflexão no serviço, se sistematizou a informação para que, de uma forma anónima, cada um dos hospitais se possa comparar com os da sua dimensão e com o todo nacional, e, a partir daí, desenvolver programas internos de melhoria contínua da qualidade, se assim entender. E a parte que sintetiza toda essa informação, que é a Carta Nacional da Esclerose Múltipla, que disponibiliza 50 indicadores de produção hospitalar em esclerose múltipla, onde o investigador, o gestor, o trabalhador, a associação que tem interesse na matéria pode ir colher informação destes hospitais. Isto não esgotou os hospitais, eles eram para ter sido em maior número, todos foram convidados, 27 tentaram aderir, alguns tiveram que desistir porque não tinham informação suficiente sistematizada para poderem integrar. Houve outras razões administrativas e acabaram por ser 20, mas onde estão muitos, a larga maioria dos maiores centros. E, portanto, que permite ter aqui um marco, isto cobre cerca de 80% a 85% da população portuguesa, e, portanto, ser um marco para que daqui a uns anos, 3, 4, 5 anos, quando isto for repetido, se o for, se possa verificar onde é que se progrediu, o que é que se progrediu, em que medida é que se avançou. Na carta saem 30 recomendações, muitas delas diretamente para serviços hospitalares, não vos iria amassar com essa informação. Quem tiver interesse pode consultá-la. Existem livre editado e existem e-book, e, portanto, pontuaria apenas 5 elementos. Ainda há muito espaço de progresso no apoio domiciliário. Muita falta de enfermagem especializada em esclerose múltipla. Espaço também de progresso no caminho de uma consulta multidisciplinar. A necessidade de ter outro tipo de gestão das ressonâncias magnéticas, em particular daquelas que se prendem com a segurança do doente em determinados processos terapêuticos. E a necessidade de ter um outro nível de disponibilidade de informação, em que muitos hospitais, com muita pena deles, quiseram participar, mas realmente não tinham acesso à informação para poderem integrar. E, portanto, nós vemos isto apenas como 2 passos num caminho longo que há para percorrer.
Nós próprios estamos já a desenvolver um outro projeto na área da esclerose múltipla, chamado Viver com a Esclerose Múltipla, que é a integração pura e dura do conceito do Patients 2.0, ou seja, como é que é a vivência de uma doença aos olhos de quem a vive, ou dos olhos das pessoas que vivem com quem tem a doença, e, portanto, uma lógica muito fenomenológica. Temos intenção de vir a fazer num futuro, logo que seja possível arranjar financiamento, trabalhos na área da educação e da literacia para a esclerose múltipla, do reforço do conhecimento epidemiológico, que há trabalhos muito bons, mas ainda são limitados no seu espaço, a importância enorme das soluções digitais que se assumem nestas doenças. E, portanto, apesar de ter sido um grande esforço, apesar de ter sido um grande prazer fazer estas duas obras, repito, são apenas 2 passos de uma estrada que vai ser longa. E, portanto, agora passaria ao José Valdes Santos e ficaria depois, se houver alguma dúvida, à disposição para quem queira colocar alguma questão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por nos terem convidado também a estar aqui. Eu estou aqui a representar o grupo de estudos. Como ouviram já, eu estava à espera de comentar aquilo que o Dr. Zaval ia dizer, mas não faz mal ir adiante. Enfim, em termos de... O professor Henrique Lopes também já deu aqui umas pinceladas. Portanto, basicamente, destes 2 documentos, o que é que resulta? E se calhar para ser assim muito pragmático e muito prático. Olhando para o panorama geral do tratamento da esclerose múltipla do país, de que resulta sobretudo da radiografia que é feita na Carta Nacional, nós podemos ver que o tratamento da esclerose múltipla não está nada mal. Portanto, eu sou um otimista e, olhando para o copo meio cheio, acho que prefiro olhar para aquilo e ver que o copo está cheio e não que está meio vazio. E, portanto, eu acho que não estamos muito mal no tratamento da esclerose múltipla. Temos várias coisas boas. Temos uma rede bastante alargada de tratamento de esclerose múltipla. Portanto, há 32 hospitais no país que têm doentes com esclerose múltipla a ser seguidos lá, e isso permite que a maior parte dos doentes tenha acompanhamento perto do sítio onde mora. E é um dado que eu acho que é muito interessante. Outro dado que eu acho que é importante também é que na maioria dos hospitais não há restrições no acesso a todos os fármacos que estão disponíveis e que estão aprovados, o que também acho que é uma boa notícia. Claro que podemos sempre dizer que ainda há hospitais onde os doentes não têm acesso aos fármacos todos, e já lá vamos. Mas acho que é interessante saber que, de modo geral, a maior parte dos hospitais, a grande maioria dos hospitais, tem acesso aos fármacos todos e, portanto, não há restrições também a esse nível. Um outro dado interessante também é que no acompanhamento destes doentes, que há uma média de tempo entre consultas que também é bastante bom e dentro daquilo que são as recomendações internacionais, portanto, dentro dos 6 meses entre consultas de acompanhamento. Portanto, também não há dificuldade em os doentes terem acesso aos seus neurologistas, como acontece em outros países que até, enfim, são considerados com ótimos sistemas de saúde. Nós estamos seguramente na primeira liga do acompanhamento aos doentes em termos de acesso aos neurologistas. Portanto, são tudo dados positivos. Outro dado também positivo é em termos de exames radiológicos e outros, também não parece que haja grandes dificuldades, embora aqui com bastantes mais assimetrias, mas de um modo geral também não estamos muito mal. E finalmente, um dado que também é muito importante e que está montante destes todos, que é o tempo para uma primeira consulta e o tempo para o diagnóstico, que em média também não é muito mau. Portanto, de um modo geral, e depois pode-se ler isto na carta de outra maneira, eu acho que o tratamento dos doentes com esclerose múltipla em Portugal não está muito fora daquilo que seriam as recomendações das melhores práticas médicas internacionais e, portanto, eu acho que nós estamos bem aí. Qual é o ponto que eu acho que nós devemos melhorar olhando para esta radiografia do país todo? O ponto em que devemos claramente melhorar do ponto de vista de tratamento médico destes doentes, de acompanhamento hospitalar, é, de facto, na equidade. Ou seja, o que nós vemos é que, apesar do panorama geral ser muito bom, ainda há grandes assimetrias entre os diferentes sítios onde os doentes estão a ser tratados. E, por isso, embora a média nos deixe confortáveis, claro que depois, quando vamos olhar aos detalhes de como é que se calcula esta média, há serviços onde os doentes não têm acesso aos fármacos todos, onde os doentes têm dificuldade em fazer uma ressonância, onde o tempo médio entre consultas é muito mais do que os tais 6 meses. E depois temos outros serviços em que os doentes têm acesso aos fármacos todos e mais alguns, que trocam de fármaco com facilidade, que têm ressonâncias quando é preciso e que têm consultas muito a miúdo e, portanto, até muitas vezes 3 ou 4 por ano,
até mais do que seria recomendado. E o que importa agora fazer, depois de ter esta radiografia, acho eu, é tentar contribuir para melhorar este desequilíbrio, para esbater esta desigualdade que está patente nesta carta e procurar que os doentes todos tenham acesso aos melhores cuidados médicos, independentemente do local onde moram. E uma das coisas que nós fizemos no consenso, enfim, e que propomos, como uma medida que provavelmente pode ser interessante para tentar reduzir esta desigualdade, aliás, é criar uma rede nacional de centros de esclerose múltipla. Enfim, existe uma que está no papel e que tem uns nomes no terreno, mas que praticamente não funciona, portanto é muito pouco eficaz. É uma organização de centros de esclerose múltipla em centros de tratamento e consultas, mas que na prática não tem consequências nenhumas. Mas era preciso criar uma verdadeira rede de acompanhamento destes doentes, em que houvesse alguns nós da rede que fossem aquilo que nós chamamos de centros de referência, portanto, sítios onde há massa crítica de prestadores de cuidados de saúde, neurologistas, enfermeiros, farmacêuticos, etc., e também de doentes, para prestar todos os níveis de cuidados, portanto, para prestar cuidados ao mais alto nível, muito diferenciados. E depois um conjunto de outros centros de tratamento de esclerose múltipla, enfim, com uma dimensão mais pequena, em que os doentes pudessem ter cuidados de proximidade, mas que funcionassem em articulação com os centros de referência e para onde os doentes pudessem ser encaminhados em momentos críticos do seu percurso e sempre que se exigissem decisões terapêuticas mais complexas. E, portanto, se esta rede realmente funcionasse, era possível juntar o melhor dos mundos, na nossa opinião, que é os doentes poderem ter um seguimento de alta qualidade próximo do local onde moram, sem ter que se deslocar muito, e sempre que fosse necessário cuidados mais diferenciados, tratamentos mais complexos, acompanhamento por equipas multidisciplinares, haveria a referenciação e o trabalho em colaboração com os centros de referência que poderiam aqui ajudar a orientar estes doentes. Se isto funcionasse, provavelmente seria uma boa maneira de resolver estas desigualdades que eu referi inicialmente e que identificamos no trabalho que é agora apresentado. Depois, há outros aspectos que importa referir, enfim, este para mim é talvez o mais importante. Outros aspectos que vale a pena referir e que também gostava de deixar aqui depois para reflexão. Um deles é claramente o acesso à reabilitação, que é um problema na maior parte dos sítios e, portanto, nós identificamos que na maior parte dos serviços o acesso à reabilitação em ambiente hospitalar, obviamente, é muito limitado e não está acessível à maior parte dos doentes, e o acesso à reabilitação e o acompanhamento destes doentes em ambulatório é completamente errático, portanto, depende de uma série de fatores e deixa muitos doentes mal acompanhados, portanto, porque depende da referenciação pelo médico de família, porque muitas vezes é feita para prestadores convencionados que não estão interessados em tratar doentes neurológicos porque não é rentável. Enfim, há um conjunto muito grande de dificuldades identificados aqui na reabilitação destes doentes. E, portanto, eu acho que também é um ponto que claramente precisa de ser melhorado e tem que haver também, tem que se olhar para este aspecto, sem dúvida, de uma maneira articulada e integrada no país todo. Depois, enfim, há outros aspectos. Há outro aspecto também muito, muito, muito importante que já não tem diretamente a ver com aquilo que se passa na consulta médica ou que não tem a ver provavelmente com os cuidados de saúde, mas que tem a ver, por exemplo, com tudo o que tem com o papel das pessoas que têm esclerose múltipla na sociedade, nomeadamente a sua integração no mercado laboral, por exemplo. Há aí muitas também assimetrias e até muitas injustiças, eu diria. Há muita discriminação ainda no local de trabalho, há muita incompreensão por parte dos empregadores do que são as necessidades e as dificuldades dos doentes, e há também muito atropelo de direitos dos doentes, enfim, por desconhecimento às vezes e outras vezes também por, enfim, talvez intencionalmente, mas sem que os doentes tenham de facto às vezes direito e facilidade em defender os seus direitos. E, portanto, acho que aqui também temos que trabalhar e aqui, obviamente, há um papel muito importante também das associações de doentes de fazer ouvir a sua voz e tentar defender os direitos dos doentes, que muitas vezes não estão acautelados. Neste domínio, há também que referir uma das conclusões também do think tank, que é a desadequação da Tabela Nacional de Incapacidades para a avaliação da incapacidade dos doentes com esclerose múltipla. Portanto, não faz sentido nenhum utilizar uma tabela de incapacidades que foi desenvolvida para acidentes e, portanto, para traumatizados em doentes que têm doenças neurodegenerativas. Não faz sentido nenhum. É muito difícil encaixar aquilo que os doentes têm, as incapacidades que os doentes têm naquilo que está na tabela, e muitas vezes os doentes são prejudicados por isso, porque têm claramente uma incapacidade, muitas vezes não conseguem fazer aquilo que precisam, não conseguem fazer as suas atividades de vida diária, mas
indo estritamente ao que está escrito na tabela, muitas vezes, enfim, a incapacidade que lhes é atribuída, de acordo com o que é a tabela, enfim, é o que está na lei, é impossível, quer dizer, não corresponde minimamente às dificuldades que os doentes têm. Portanto, acho que aqui também é um aspecto que claramente precisa de ser melhorado e que também vem nas conclusões do consenso que foi apresentado. E, enfim, estes são os pontos que eu gostava de destacar numa fase inicial e depois estou disponível, obviamente, para participar no debate. Obrigado. Obrigada, professor João Cerqueira. Aqui, se calhar, passava então a palavra ao Dr. José Val para sistematizarmos um pouco melhor então na área da neurologia, o que é que há especificamente para fazer, Dr. José Val. Pronto, agora acho que já estão a ver os slides, peço desculpa por esta introdução. Agora, a minha tarefa está ainda muito mais facilitada, porque quer o professor Henrique, quer o professor João Cerqueira já falaram muito do que eu vinha sistematizar. Eu vou só pontuar mais uma vez, como vos dizia, com base no consenso, aquilo que está subjacente, no fundo, a estes pontos principais que foram definidos, e portanto, comentar no sentido de dar também aso a maior discussão. Um dos primeiros pontos que foi discutido e que foi assente é que havia necessidade da promoção da informação em esclerose múltipla, quer para os profissionais de saúde, quer para a população em geral. E isto é um ponto que tem a ver com a nossa percepção de que continua a haver algum atraso no diagnóstico. E esse atraso no diagnóstico traduz-se na prática por um atraso no início do tratamento, o que acarreta um prejuízo significativo para os doentes, sabemos-lo agora. Portanto, é necessário iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Estas ações deverão ser dirigidas digamos, às especialidades que são os principais, ou que têm o primeiro contacto com o doente, de acordo com as manifestações que eles apresentam, quer os colegas de medicina geral e familiar, mas também algumas especialidades, porque atendendo a que as manifestações são muito variáveis, incluem alterações oftalmológicas, entre alterações da marcha, de equilíbrio, etc., deverá incluir também reumatologistas, ortopedistas, enfim, uma variedade de especialidades que possam ser importantes neste processo. E só para também complementar um bocadinho esta informação, em relação ao que é o panorama português, em 2019 foi publicado, eu queria comentar ainda o artigo, só para dar conhecimento dele. Em 2019 foi publicado na Ata Médica um estudo que foi feito em Portugal sobre este problema do atraso no diagnóstico em Portugal. Este grupo viu reviu os dados do diagnóstico numa população muito grande de doentes e percebe-se que, em média, o diagnóstico da doença é estabelecido cerca de 9 meses após o aparecimento dos primeiros sintomas, em média. O que, assim, parece um número, enfim, grande, mas comparativamente à média europeia não é nada que nos envergonhe. Portanto, há valores muito mais elevados em relação ao atraso de diagnóstico comparativamente a nós. E uma coisa curiosa que foi destacada neste trabalho é que deste tempo todo, dos 9 meses, que muitas vezes que em média demora o diagnóstico, grande parte do tempo que é perdido é na referenciação ao neurologista. Depois da referenciação ao neurologista, habitualmente o diagnóstico é rápido. E, portanto, essa é uma parte que tem a ver com esta questão da formação dos profissionais e também das pessoas para estarem mais alertadas a alguns sinais que podem ser evocadores da doença. De outro modo, há algumas particularidades que são mais confundidoras para os médicos que têm que ser explicitadas nestas ações de formação. O slide seguinte. Sim. Depois, já muita coisa foi dita da criação do Registro Nacional de Esclerose Múltipla. Digamos que é um ponto que tem vindo a ser discutido muito por nós. O professor João Cerqueira, a esse propósito, tem tido um papel mais ativo. É quase uma vergonha nós não termos um registro nacional. Eu gostava de recordar-vos que praticamente todos os países europeus, pelo menos da Europa Ocidental, têm registros. Beneficiamos muito do conhecimento da doença a partir dos registros nórdicos que o fazem de forma obrigatória desde os anos 60 do século passado e, portanto, permitiram, através do estudo dessas populações, caracterizar muito melhor a doença, a evolução da doença, as particularidades que ela vai tendo ao longo da idade, ao longo do tempo. Permitiu-nos a nós contribuir para ter
dados reais ao momento do que é que se passa no nosso país, perceber melhor a epidemiologia da doença em Portugal e, de outro modo, também ajustar e perceber as necessidades e ajustar, tomar medidas para que fosse feito algum investimento, se fosse necessário, para a gestão da doença em certos locais e facilitar a investigação científica. Para isso era importante que este registro se adequasse às bases europeias para podermos partilhar informação e para poder gerar mais dados que pudessem ser úteis nesta investigação. Próximo slide. Depois, a criação dos centros de referência, que já foram muito falados, os argumentos e as virtudes são conhecidas. Estes centros de referência não são precisos muito mais recursos do que nós temos, mas é preciso sobretudo a organização. E tal como o professor Henrique falou, e depois o professor João também, em relação à equidade, que é o aspecto mais crítico para nós, é a percepção de que existem todos os recursos, mas que eles não estão de forma distribuídos de forma a garantir que quem vive ao lado do Hospital de Santa Maria ou em Alter do Chão tenha exatamente o mesmo tratamento, e é preciso que tenham. E isso implica que estes centros de referência funcionem, que se articulem de uma forma ágil com os seus hospitais de referência, que se identifiquem todos os doentes, que os doentes tenham garantia de que são cumpridas todas as recomendações para o diagnóstico, tratamento e o seguimento em termos clínicos e de nutrição terapêutica que são exigíveis no momento atual para o tratamento da doença. De outro modo, também é preciso garantir que os centros de referência possam garantir que existam recursos humanos e técnicos no sentido de ter ressonâncias, capacidade de fazer alguns exames laboratoriais, etc., para garantir todas estas facilidades em termos de diagnóstico e tratamento. Pontualmente, como o professor João falou, a nossa ideia é que os doentes possam vir episodicamente aos centros de referência, se assim for necessário, ou de forma mais regular, se forem preciso ser feitas terapêuticas muito sofisticadas que exijam um tipo de recursos que não existam noutros hospitais. Esta é a forma de garantir, digamos, o princípio constitucional de equidade. E digo-vos, em relação a esta questão dos centros de referência, a própria Direção-Geral de Saúde foi criando uma rede de cuidados, a identificação dos hospitais que podiam ter e capacidade para ter consultas de esclerose múltipla, mas a história já é longa, porque eu recordo-me que há talvez uns 15 anos atrás, e atendendo ao modelo francês, que é um modelo que funciona razoavelmente bem, já houve sessões para a criação desta rede de referência, veio cá o professor Menard falar, há um documento a dar conta disso, da forma como eles poderiam funcionar, e portanto tudo isso está publicado, tudo isso é claro, há indicação até de papers internacionais a identificar como é que deve funcionar a consulta, quais são os recursos humanos indispensáveis, quais são os recursos técnicos indispensáveis. Portanto, isto não é nenhuma inovação, é exatamente concretizar uma realidade que tem que ser cumprida para garantir estes princípios que estão aqui subjacentes. Próximo slide. Próximo slide. Consegue passar? Próximo slide. Pronto, depois pontualmente assinalar uma outra coisa que já foi também comentada, nesta criação de uma rede integrada de cuidados de ambulatório, porque o tratamento da doença não se esgota nos fármacos e, portanto, é preciso ter, a nível nacional, identificadas as estruturas que existem ou que não existem e que não sejam necessárias ser criadas para dar o apoio suficiente do ponto de vista de reabilitação e até do ponto de vista social, em estreita ligação com os hospitais e os serviços clínicos, claro, para garantir o mínimo de cuidados e de apoio às pessoas com esclerose múltipla. Há questões práticas do ponto de vista económico também, quer para os doentes, quer a nível hospitalar, que atualizar o financiamento hospitalar é fundamental. Esta é uma prática, este subfinanciamento leva a que haja uma grande reserva do ponto de vista das administrações hospitalares a aceitar prescrições de fármacos muito mais recentes, inovadoras, terapêuticas inovadoras, que são necessariamente mais caras e, portanto, gera sempre, enfim, problema em termos financeiros para a administração do próprio hospital.
E esta questão da dispensa da medicação hospitalar através de uma rede de farmácias cadenciadas que pudesse chegar a todos os pontos do país, com uma certa proximidade, eu creio que neste ponto já há algumas diligências até da Sra. Bastonária de Farmácia fez-nos saber isso o outro dia numa outra conversa que houve sobre o tema, que havia um projeto para desenvolver esta rede de farmácias, o que é uma notícia importante. Próximo slide. Depois, as outras questões em relação do ponto de vista social e em relação à própria doença, particularmente, na promoção e redução do estigma associado à esclerose múltipla, quer a nível laboral, como já foi falado, a nível escolar, nos miúdos, ou que têm mesmo jovens adultos que possam ter dificuldades adicionais, e do ponto de vista social. E para além de todas as medidas que têm sido feitas até para a literacia, eu acho que as associações de doentes têm aqui um papel fundamental, de facto. Depois, o que o professor João Sequeira assinalou, que criar uma distinção clara entre incapacidade e funcionalidade, e de forma a valorizar as limitações que estão presentes na doença. Como sabem, a Tabela Nacional de Incapacidades foi criada para uma coisa de acidentes de trabalho, portanto, a escala está muito pormenorizada, se há uma fratura da mão, qual é o osso e quantos graus o dedo flete ou estende, mas não tem nenhuma capacidade de avaliar este tipo de déficit que tem a ver com funções cognitivas ou outro tipo de funções motoras, fadiga, etc. E, finalmente, cuidar dos cuidadores informais e também dos familiares dos doentes, que têm muitas vezes dificuldades na convivência com a doença e as contingências que ela gera. Só, finalmente, para terminar, para vos dar aqui uma nota, porque fui resgatar uns slides de um outro congresso da SPEM que ocorreu em 2014 e que eu participei. São os slides dessa participação, 2014. Na altura, o tema que se estava a discutir era o acesso, sobretudo o acesso à terapêutica, e as minhas conclusões foram estas, que era preciso criar um plano nacional, com um registro nacional de utentes, prescrição judiciosa de acordo com recomendações, implementação de centros de referência e contratualização com a indústria farmacêutica em relação aos fármacos propriamente ditos. E, como imaginam, não é porque eu seja um vidente ou tenha assim um visionário, é porque isto é uma realidade que já existe há muitos anos, toda a gente era capaz de dizer isto e continuamos sem conseguir implementar grande parte destas medidas. De resto, já nessa altura, o plano europeu, próximo slide, o plano europeu que estava em debate na altura para todos os países, porque, como sabem, alguns têm mais facilidade que outros ao acesso ao neurologista e à terapêutica, até os próprios exames. A agenda era garantir o acesso à terapêutica inovadora, promover a investigação clínica, fazer a proteção e a educação do emprego, estratégias de valorização das pessoas com esclerose múltipla e a questão da criação do registro e criar informação suficiente que permitisse conhecer melhor a doença e as vicissitudes que ela gera. E, portanto, isto é uma história antiga que nós esperamos que, através destas iniciativas, como o consenso, possam ter algum impacto em quem decide e que possam, finalmente, melhorar a qualidade dos nossos cuidados, apesar de termos todos os recursos, garantir essa equidade para que fiquemos mais confortáveis na gestão deste tipo de dificuldade e que os doentes beneficiem com isso, que é uma questão fundamental. E obrigado pela vossa atenção, estou disponível para todas as discussões que quiserem as questões. Obrigada, Dr. José Val. Eu passava então a palavra ao professor Hélder Mota Filipe, uma vez que o farmacêutico também é aqui muitas vezes referido, participou a Ordem, obviamente, também na produção do think tank, e o farmacêutico é inclusivamente um dos profissionais que mais está próximo dos doentes, devido à dispensa da medicação. Vamos ver em que canal, uma vez que há aqui muito apelo a esta entrega da proximidade. Professor Hélder, passo-lhe a palavra. Obrigado. Eu, primeiro que tudo, queria agradecer esta oportunidade para poder participar em representação da Ordem dos Farmacêuticos, agradecer ao Alexandre Guedes da Silva, cumprimentar os outros colegas de painel e toda a gente que está a assistir. E eu estava muito feliz a achar que ia contribuir com alguma coisa até ao penúltimo slide do Dr. José Val. E, portanto, eu quase que ia desligando e ia-me embora, porque não me parece que acrescente grande coisa, e, portanto, o que eu vou tentar é sublinhar alguns aspectos, dando a visão um bocadinho do farmacêutico neste aspecto. E eu tinha preparado uns slides hoje de manhã, estava para não os apresentar, e acho que
havendo a oportunidade de os apresentar, que li hoje de manhã que podia, agora vou mesmo apresentá-los, para não parecer que vou falar sobre o penúltimo slide do Dr. José Val, não é? E portanto, se me permitirem só compartilhar aqui, eu vou ser rápido, mas tentar compartilhar a tela. Ok, acho que já está. Bom, então eu chamava a atenção, eu fiz um exercício que foi tentar, do ponto de vista farmacêutico, levantar alguns dos aspectos que são importantes do ponto de vista do medicamento na área da esclerose múltipla e que também são importantes noutros aspectos. E começava por este, que nós nos últimos anos temos tido uma explosão de medicamentos inovadores, ou de inovação, e portanto este é de um dos anos, já não me lembro, deve ser de 2005 ou de 2015 ou coisa parecida, mas todos os anos nós podíamos classificá-lo como o ano da inovação terapêutica, dos novos medicamentos, porque estamos num boom de novos medicamentos. Isto resulta, como todos nós sabemos, ou em grande parte, dos avanços da biologia molecular e da genética que nos permitiram identificar vias fisiopatológicas que nós não conhecíamos e alvos terapêuticos que nós não sabíamos que existiam, e ao mesmo tempo, do ponto de vista farmacêutico, desenvolver novas tecnologias e por essa via dar origem a novos medicamentos. O protótipo são os MAB, não é? Os anticorpos monoclonais, que entretanto foram aparecendo e que resultam muito disto. E esta aqui é a evolução dos medicamentos biológicos neste momento. Vamos na fase dos anticorpos monoclonais, e aqui chamava a atenção para a complexidade estrutural, mas mais do que isso é que com a complexidade estrutural, não sei porquê, vem também, parece que é proporcional ao número de átomos que cada molécula tem, o preço, não é? Portanto, parece que quanto maior a molécula, maior é o preço, e portanto vivemos neste problema. Nós temos um sistema europeu do medicamento, e agora tem sido muito falado por causa da vacina para a Covid, etc., que para mim é o melhor do mundo, é o mais robusto, permite os mesmos requisitos legais, científicos e operacionais aplicados a todos os Estados-membros e as mesmas condições para acesso ao mercado. E aqui começa o primeiro problema, e há 4, das 20 recomendações, há 4 a que eu sou mais sensível como farmacêutico. Obviamente todas são importantes, mas que condicionam mais o aspecto relacionado com o medicamento, e eu já vou falar delas, e portanto nós temos na Europa as mesmas condições para acesso ao mercado, isto é, cada medicamento novo para a esclerose múltipla é obrigatoriamente aprovado por via centralizada e, portanto, uma autorização de introdução no mercado aplica-se a todos os Estados-membros ao mesmo tempo. E esse é um aspecto importante. O que não podemos é confundir o acesso do medicamento ao mercado, que acontece ao mesmo tempo nos Estados-membros todos, e o acesso do doente ao medicamento, que aqui as condicionantes já são nacionais. E, portanto, cada país garante um conjunto de condições de acesso ao medicamento diferente, o que faz com que um sistema que é suposto dar acesso a todos os cidadãos europeus à inovação ao mesmo tempo, na prática não acontece, porque depois cada país tem a sua coparticipação, e aqui temos alguns aspectos relacionados com a forma como os medicamentos, como é dado o acesso aos medicamentos em Portugal, tem impacto na terapêutica dos doentes a cada momento. Aqui é só para lembrar um episódio importante que teve a ver com as condições de acesso em Portugal aos medicamentos, e portanto foi a hepatite C. Os medicamentos de hepatite C entraram todos ao mesmo tempo na Europa toda, mas o acesso foi dado em diferentes tempos e em diferentes condições aos Estados-membros. E outro aspecto importante, que é os novos medicamentos que estão a entrar, nem todos são verdadeiramente inovadores, e este é um aspecto que eu considero fundamental. O IQWiG, que é a Agência de Avaliação de Tecnologias da Saúde alemã, verificou que destes novos medicamentos que têm vindo a entrar, uma elevada percentagem não traz grande diferença, não traz mais-valia significativa. Todos eles são mais caros do que os anteriores, mas muitos deles não trazem mais-valia significativa.
E, portanto, quando nós falamos em medicamentos, falamos em qualidade, eficácia e segurança, mas não podemos esquecer, no mundo real, o custo. E este é um aspecto que eu considero importante, e lembro aqui também só o episódio dos 2 milhões de euros do Bebematil, não é? Do medicamento considerado mais caro do mundo. E, portanto, é fundamental que nós em Portugal tenhamos um sistema de avaliação de tecnologias que seja eficaz, de qualidade e que permita separar o trigo do joio e identificar qual o custo mais adequado para cada medicamento inovador. E isto na hepatite, na esclerose múltipla é um aspecto importante, porque temos tido, felizmente, medicamentos inovadores a chegar ao mercado e como nas outras, como eu disse, muito ou relativamente caros. Outro aspecto importante é a eficácia e a efetividade. Uma coisa é o que se mede nos ensaios clínicos, outra coisa é o que se mede no mundo real. Porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque eu acho que é fundamental envolver os doentes e as associações de doentes e, portanto, deixarmos o paternalismo de achar que nós, profissionais e estruturas governamentais, decidem pelos doentes e defendem os interesses dos doentes sem que os doentes tenham que estar envolvidos e, portanto, do ponto de vista da Ordem dos Farmacêuticos, esta iniciativa é importantíssima e é exemplar. Pois é importante mecanismos de reavaliação do valor dos medicamentos. E isto joga com alguns aspectos que já foram falados. É fundamental, nós no princípio não sabemos tudo sobre os medicamentos, é importante que nós vamos reavaliando a performance dos medicamentos ao longo do tempo em mundo real. E mais uma vez aqui é fundamental o envolvimento dos profissionais e dos doentes. A negociação adequada da inovação terapêutica, aqui está uma coisa que foi falada ainda agora pelo Dr. José Val, é fundamental que se tenha mecanismos de negociação e renegociação de medicamentos e dos dispositivos médicos, que muitas vezes são esquecidos e pesam cada vez mais no orçamento, e um aspecto que é crucial, os registros, e também já foi aqui falado. O Registro Nacional para a Esclerose Múltipla, eu gostaria que fosse contemplado também aspectos relacionados com a terapêutica e os resultados da terapêutica, porque isto é fundamental para que se possa reavaliar o valor dos medicamentos uma vez eles no mercado. E para isto é muito importante o poder haver partilha em todo o circuito da informação clínica que é relevante para a tomada de decisão. E um outro aspecto importante, que Portugal, de uma vez por todas, tenha um programa de desenvolvimento de investigação clínica e, portanto, também nesta área. Isto são aspectos que eu considero importantes do ponto de vista da área do medicamento aplicado à esclerose múltipla e por isso gostava muito de sublinhar das 20 recomendações, 4 que eu acho que são importantíssimas para que isto funcione. O Registro Nacional da Esclerose Múltipla, desde que inclua também os aspectos relacionados com a terapêutica e medição dos resultados da terapêutica, os cuidados de ambulatório, e este é o aspecto final que eu vou falar, e a dispensa de medicamentos ajustada à necessidade de cada pessoa, e a equidade em todo o território nacional. Estes são aspectos fundamentais também para a área da terapêutica e, mais uma vez, resumindo, pôr verdadeiramente o doente no centro do sistema. Se nós pusermos verdadeiramente o doente no centro do sistema, muitos dos aspectos relacionados, por exemplo, com interfaces profissionais, afirmações de posicionamento e do papel de cada uma das profissões, esbate-se se nós todos tivermos o doente no centro do sistema e todos fizermos o nosso melhor e cada um fizer o que sabe melhor no sentido de cuidar do doente e não de cuidarmos de cada um dos nossos interesses corporativos ou profissionais. Finalmente, aquilo que tinha sido dito e que para nós para a Ordem dos Farmacêuticos tem sido um trabalho importante e interessante, é o acesso facilitado, que é importante, ter acesso, do ponto de vista da terapêutica, ter acesso às terapêuticas sem grandes barreiras, desde que seja a terapêutica adequada para o doente, mas a facilidade de acesso. Não faz sentido hoje nós
mensalmente um doente que tem uma vida ativa e tem, ou tem limitações, ter que se deslocar ao hospital apenas para ter acesso à terapêutica. E, portanto, a Ordem dos Farmacêuticos tem desenvolvido digamos, este trabalho no sentido de envolver as farmácias comunitárias e os farmacêuticos comunitários na dispensa com igual segurança, obviamente, e com igual qualidade de dispensa de medicamentos, evitando que os doentes tenham que ir ao hospital apenas para, não por outra razão que não seja ter acesso à terapêutica. Dito isto, é fundamental que se criem condições, partilha de informação relevante e outro tipo de condições que garantam que o doente tenha a mesma qualidade de atendimento, por um lado, e os farmacêuticos saiam todos do mesmo sítio, estejam na farmácia comunitária ou na farmácia hospitalar, e que a informação relevante para que os farmacêuticos possam desempenhar o seu papel esteja disponível e que haja canais de comunicação entre o hospital e a farmácia e o hospital, no caso de ser preciso. E muito obrigado. Obrigada, professor Hélder. Eu passava então a palavra ao Dr. Luís Góes e começava até aqui por fazer diretamente uma questão, Dr. Luís. De facto, uma das questões que tem sido aqui sempre muito levantada é a questão do registro, não é, nacional de esclerose múltipla. E sendo os serviços partilhados um centro da informação dos vários utentes a nível do Serviço Nacional de Saúde, gostava de lhe perguntar quais é que são os desafios de um ponto de vista prático da implementação de um registro deste género. Antes de mais, muito boa tarde. Eu queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla o convite para estar aqui hoje. É de facto para mim uma honra e um gosto discutir estes temas convosco. E em particular aquilo que eu vi aqui hoje, quer dizer, estou farto de aprender, tive este bocadinho, estive a aprender imenso. Houve umas trocas de... os e-mails nem sempre correm bem e a carta não me chegou a tempo de eu poder lê-la com atenção. Mas a lição do professor José Val resolveu completamente esse problema, eu fiquei a saber de forma bastante profunda o que trata e, acima de tudo, vi as recomendações. E, de facto, essa recomendação especial, que fala da criação do registro único, deixou-me aqui a pensar. Por um lado, sabendo eu que existe já hoje um registro do utente, ou seja, o utente do SNS, tem um registro de saúde eletrónico que contempla um conjunto de informação muito relevante sobre o utente, informação que não é exclusiva da esclerose, sobre esclerose múltipla, mas que é sobre o utente. E a minha pergunta, e daí a minha também o meu interesse sobre esse tema e a necessidade de saber um bocadinho mais daquilo que quem trata destas questões da esclerose múltipla precisa de encontrar nesse registro, é saber de que necessidades são essas, para que possam ser completadas e integradas. Digo isto porquê? Porque há uma certa tendência para atomizar a informação. Cada patologia tem o seu registro, cada área do conhecimento ter a sua forma de análise e de recolha de dados, quando na verdade acho que ganham todos com a centralização da informação e a partilha da mesma. E, portanto, eu aliás ouvi várias vezes, ouvi a criação de uma linha telefónica semelhante ao SNS 24, portanto há sempre uma tendência para atomizar as estruturas existentes, tornando depois, ao contrário do que muitas vezes parece, muito mais complexo o acesso às mesmas. E uma das recomendações que eu vi foi, de facto, aliás, foi logo a primeira, foi aquela que, por um lado, me deixou triste, mas foi logo acompanhada de um conjunto de informação que me deram esperança, foi exatamente o facto de saber que um dos principais problemas nesta área da esclerose múltipla é o atraso no diagnóstico. E que esse atraso no diagnóstico resulta muitas vezes de dificuldades no acesso à informação sobre a doença. Quer por parte dos médicos, isso é uma realidade diferente, designadamente dos médicos de medicina geral e familiar, porque o atraso, segundo percebi, é na referenciação para o neurologista, quer da parte dos doentes a interpretarem os seus próprios sintomas e, portanto, a terem ali sinais de alerta. E a verdade é que esta atomização, esta pulverização de repositórios de informação,
no fundo, termos murinhos à volta da informação atinentes a cada especialidade, tem como consequência tornar muito mais difícil para o utente, se é difícil para os médicos já, designadamente para os médicos de medicina geral e familiar terem acesso à mesma, é muito mais difícil para os utentes terem acesso à informação útil para conseguirem ler os seus sinais, para conseguirem ler o seu corpo. E desse ponto de vista, uma das coisas que nós aqui na SPMS temos vindo a fazer, e o Registro de Saúde Eletrónica é um exemplo também disso, é a reduzir os canais. Seguindo um princípio que é um princípio muito importante nessa matéria, em que efetivamente nesta área ter menos é ter mais. Ao contrário, eu ouvi falar numa linha semelhante ao SNS 24 e imediatamente pensei, eu preciso é de perceber o que é que essa linha tem de fazer, porque o SNS 24 é o melhor sítio para fazer também esse serviço. O SNS 24 hoje presta muito mais serviços do que prestava, por exemplo, há um ano atrás, ou até no início de março, no início da pandemia. E atende muito mais gente. E, portanto, até presta já serviços administrativos de dimensão relevante. Portanto, ou seja, na verdade, não é pelo facto de criarmos soluções exclusivas que vamos estar a servir melhor as pessoas. Muitas vezes acontece exatamente o oposto. Porquê? Porque aqueles que já estão dentro do sistema são aqueles com quem nós temos normalmente muito mais facilidade de acesso, de contacto e até de dirigir informação exclusiva. O problema são os que não estão dentro do sistema, só estão fora. E os que estão fora são exatamente aqueles de que tanto falámos aqui hoje e também faz parte das recomendações. São aqueles que são as principais vítimas destas assimetrias. E é exatamente por causa disso, é tal a equidade que se falou aqui, que é importante não tornar o acesso, quer aos cuidados, quer à informação, quer aos cuidados, exclusivo e difícil e quase necessário ter uma formação específica para esse efeito. E desse ponto de vista eu acho que nós aqui também temos eventualmente a possibilidade de dar uma ajuda muito relevante. Uma matéria também foi aqui amplamente tratada. Os doentes com esclerose múltipla são pessoas que têm, de facto, normalmente, ou acabam por vir a ter, dificuldades de se deslocarem de forma semelhante àquela que as pessoas que não têm essa condição. E, desse ponto de vista, promover tudo o que seja ferramentas que dispensem, que permitam dispensar com qualidade os contactos entre os utentes com esclerose múltipla e as unidades de saúde, garantindo, evidentemente, que aquilo que o utente necessita é realizado. E eu vi aqui falar no acesso à terapêutica, é um excelente exemplo, mas há muito mais. Há também a própria realização de consultas, mas hoje temos condições e são cada vez melhores e cada vez crescentes a possibilidade de termos consultas à distância. Mais uma vez, a dificuldade na realização do número de consultas à distância em número aceitável resulta muitas vezes também do conhecimento e da facilidade no manejo desse tipo de ferramentas e da sua generalização não apenas dentro das unidades de saúde, mas também fora, junto dos utentes. Temos aqui também já, neste momento, temos um projeto em curso muito interessante, não é exclusivo da esclerose múltipla, aliás, uma das condições que eu pus a que esse projeto avançasse foi exatamente essa, foi garantir que o que estávamos ali a construir não era para resolver o problema específico de uma doença, era uma matriz que nos permitia resolver uma generalidade de situações, que é exatamente a criação de um hub de recolha de dados provenientes de telemonitorização e de autorreport, que já hoje existe de forma ainda embrionária no âmbito do MySNS Carteira, do portal, e da API também do portal da área do cidadão do portal do SNS, mas que pode e deve crescer de forma muito significativa e designadamente recebendo informação direta de dispositivos médicos que são hoje de uso comum e generalizado, mas que na verdade não transmitem essa informação, pelo menos em dimensão suficiente, para o tal registro de saúde eletrónico, tornando-o acessível a qualquer ponto do sistema, seja ele nos cuidados primários, seja ele nas especialidades, designadamente na neurologia. E, portanto, desse ponto de vista, volto a dizer, não foi esse projeto que está neste momento em curso, está a ser desenvolvido, não visa resolver exclusivamente ou sequer primacialmente ou a colaborar na área da esclerose múltipla, mas a verdade é que contempla a utilização de dados provenientes de oxímetros, e isto pode ser relevante, que contempla a recolha de dados biométricos que também eventualmente podem vir a ser relevantes e tem condições para poder ser crescente a capacidade de recolha de informação. Eu fiquei especialmente interessado
inclusivamente, eu só tive a oportunidade de ver a última das apresentações, mas achei bastante curioso, e achei também bastante curioso a forma como depois foi apreciada, no sentido, no fundo, dando a entender que estaríamos a falar ali de uma coisa que estaria ainda muito no âmbito do pensamento. Na verdade, o que está no âmbito do pensamento é apenas a aplicação daquilo à esclerose múltipla, porque tudo aquilo são ferramentas de uso comum e que estão neste momento já em utilização, designadamente em patologias eventualmente mais frequentes e daí também mais trabalhadas, como é o caso da insuficiência cardíaca ou das doenças cardiovasculares em geral. Mas que têm também utilização aqui na área da esclerose múltipla. E, portanto, o que eu queria dizer era exatamente isso, ou seja, quanto ao registro, é perceber que informação falta lá, ou que informação pode ser completada lá, para quem, por exemplo, investiga na área da esclerose múltipla, vinda de outras fontes. Porque, na verdade, hoje há muitas fontes de dados, e esses dados podem ser trabalhados para gerar informação que, se calhar, muitas vezes não é apreensível. E o primeiro pensamento que temos, e eu também não queria aqui ser a voz da discordância, mas de alguma forma queria também dar aqui o meu contributo nessa área. Não é muitas vezes criar algo exclusivo, mais um registro. Não. Se calhar o que faz sentido é criarmos vistas sobre o sistema que permitam alimentar quem precisa de olhar para a esclerose múltipla de forma exclusiva com muito mais informação do que tem hoje. Porque os dados, na maior parte dos casos, já lá estão. E, portanto, estarmos a criar um registro exclusivo, em regra, só vai implicar o quê? Duplicação do trabalho de quem registra. Em regra, esse tipo de ferramentas são criadas muito a pensar em pequenos pontos e pequenos pontos dentro do sistema, quando na verdade quanto menos circunscrito a determinada área é a informação que é gerada, mais abrangente e mais informação é gerada a partir de lá. E portanto eu acho que se calhar o que precisamos é de conversar um bocadinho e perceber o que é que falta ali. O que é que falta ali? E de que forma é que isso pode ser completado sem implicar mais trabalho para quem insere informação. Eu acho que isso é que é relevante. Pronto, e no fundo era isso que eu queria dizer, ou seja, na verdade, muitas vezes a solução é não fazer mais, é fazer menos, a solução é partilhar o que já existe, e a solução é, acima de tudo, não criar muitos filos à volta daquilo que fazemos. A esclerose múltipla tem realidades próprias, tem uma realidade própria, tem problemas muito específicos, designadamente aqueles que aqui hoje falámos, no que respeita, por exemplo, à estigmatização e às dificuldades que enfrentam estes doentes, muitas vezes absolutamente injustificadas no acesso e na execução das suas tarefas, designadamente no mundo laboral. Mas, na verdade, assentem em dados dos quais é possível extrair informação e ajudar, penso eu, criando ferramentas de apoio à decisão mais completas e eficazes, o trabalho de quem, nas unidades de saúde, interage com estes doentes. É isto. Posso continuar a falar sobre este assunto? Obrigada. Não, obrigada. Claro que sim. Imagino que teremos mais oportunidades, inclusivamente imagino que até alguns membros gostassem de comentar algumas das suas palavras, mas se calhar antes de passarmos mesmo ao debate, eu passava a palavra ao Alexandre Guedes da Silva, de facto aqui a representação do centro, não é? Do essencial deste think tank e também de todos os que estão aqui envolvidos, que é de facto a representação da pessoa com esclerose múltipla. Alexandre. Olá a todos, muito obrigado por me receberem e sobretudo muito obrigado por terem tido a vossa disponibilidade para estar presentes. De facto, este foi um convite que foi lançado pela SPEM. Eu, como presidente da SPEM, estou muito orgulhoso, estou quase sem palavras para descrever as emoções que temos sentido ao longo destes 2 dias de fantástico debate e, sobretudo, de criação de força. E vou-vos dizer que agora vou falar um bocadinho de mim e porque é que falar de mim importa neste sentido. Eu toda a minha vida fui um professor, alguém que procurou transmitir aos outros conhecimento e capacidades. E de facto, preocupei-me desde muito cedo em criar nos meus alunos a característica principal que queria trabalhar, que era a curiosidade.
Hoje tive aqui o privilégio de ter um antigo aluno meu, a quem eu consegui passar, de facto, a ideia de que temos que ser curiosos sempre. E por isso eu tenho sido muito curioso a observar este ecossistema da saúde, no qual eu caí de paraquedas, que não conhecia. As minhas áreas, como sabem, são as áreas tecnológicas, as áreas do oceano. Eu sou um dos sonhadores do mar, sobretudo do mar português, e pronto, sou mais um iludido, mas um sonhador, e gosto muito de pensar estes temas. No entanto, convidaram-me para presidente da SPEM, e a SPEM lida com a área da deficiência, com a área da saúde, ou seja, com a área dos Ministérios da Segurança Social e com o Ministério da Saúde. E aí eu encontrei, de facto, procurei usar um olhar, que é um olhar um bocadinho diferente daquele que o Alexandre tem sobre as coisas. E fui recuperar o meu passado de dirigente associativo, universitário, e vesti a pele do Alexandre enquanto dirigente universitário do Instituto Superior Técnico. Só tive ação no ativismo estudantil no Instituto Superior Técnico. Fiz parte das direções da Associação de Estudantes do Técnico, fui um dos diretores que fez parte de um colégio diretivo. Nós não tínhamos presidente à época, e depois mais tarde tive o privilégio de ser também presidente da Associação dos Estudantes Graduados do Instituto Superior Técnico. À época eram estudantes de mestrado e doutoramento que não se reviam exatamente na Associação de Estudantes de Licenciatura, porque muitos de nós éramos assistentes e assistentes estagiários, e portanto era tipicamente a outra associação chamava-nos a Associação dos Professores, dos Baby Teachers. E portanto tive esse percurso, e nesse percurso de facto aprendi muita coisa, e sobretudo aprendi a ler os sinais políticos, os sinais de decisão, dos debates, das assembleias, dos conselhos diretivos. Eu depois mais tarde acabei por ter também a felicidade de fazer parte do Conselho Diretivo do Instituto Superior Técnico. Fui o diretor mais jovem do Conselho Diretivo do Instituto Superior Técnico. Eu era assistente estagiário a mandar em professores catedráticos. Vocês imaginam a pressão que isso significa no ambiente académico. Tive o prazer de ter sido companheiro nesse Conselho Diretivo do atual Ministro da Ciência e Tecnologia, e tive com ele também muitas discussões, e com o professor Durão, e com pessoas que foram ministros e que foram secretários de Estado, e de facto tentei ler um bocadinho, com esta minha experiência, aquilo que se passa no Ministério da Saúde e no Ministério da Segurança Social. E como é que esta leitura, esta minha capacidade de olhar para a atual situação política, de funcionamento desses ministérios. Eu também tive a felicidade de, na parte final da minha carreira, ser técnico superior da função pública, nos serviços sociais da Universidade de Lisboa, e portanto também conheço a máquina do Estado, conheço bem aqueles processos burocráticos, conheço bem todo aquele jogo de cintura que é preciso fazer para levar qualquer ação e qualquer projeto a bom porto. E consigo também perceber a dificuldade dos dirigentes da função pública e dos políticos também em fazer mexer a máquina. A máquina é de facto uma montanha. E se calhar a ideia de mover a montanha parte também daí, desta leitura daquilo que é a dificuldade que nós sentimos, doentes de esclerose múltipla, em que nos deem atenção, em sermos servidos com o mínimo de qualidade, disciplina, rigor, e nós sentimos isso não da parte das pessoas que nos servem. Não, nada. As pessoas que nos servem são fantásticas, fazem das tripas coração para nos abrirem as portas e nos ajudarem e nos servirem o melhor possível. Nós sentimos problemas com a máquina, é com a montanha, é com toda a infraestrutura que não é capaz de responder a uma pergunta simples. Quantos é que nós somos?
em Portugal? Quantos é que somos? Não se consegue saber. E, portanto, mas para além disso, também não se consegue perceber porque é que uns têm tudo e outros não têm nada, que é a questão da equidade, em que, de facto, muitos de nós sentem-se abandonados. Outros, como é o meu caso, têm sorte, não é? Porque têm a ADSE, moram próximo da grande cidade, da grande polis, e têm sorte, não é? Depois há outros que ficam abandonados completamente sozinhos a viver o seu percurso de doença sem qualquer apoio. E como podem imaginar, um dirigente, neste caso, de uma associação de doentes, com esta experiência toda, a primeira coisa que fez quando assumiu funções há cerca de 1 ano e meio atrás, ou 2 anos, foi, bom, eu sozinho não faço nada, eu sozinho não consigo empurrar a montanha, não consigo mover esta montanha. E, portanto, eu preciso de ajuda e tenho que fazer uma equipa. E quando me candidatei a este posto de presidente da SPEM, eu candidatei mesmo com esse moto, em equipa, equipa. Temos que pôr todos os doentes a fazer força e temos que os capacitar para fazer força. E, sobretudo, temos que ser capazes de lhes dar as ferramentas para fazerem força, para conseguir mudar, de facto, o panorama. Eu devo dizer que a política é muito interessante, não é? Porque eu participei na Assembleia da República na proposta para a criação do Registro Nacional da Esclerose Múltipla. Para grande espanto meu, os senhores deputados não se conseguiram organizar, a não ser no momento da votação. A Assembleia da República pariu 3 recomendações praticamente idênticas, que não conseguiram conciliar numa, apesar de terem feito não sei quantas reuniões, e depois conseguiram, em plenário, aprová-las às 3 por unanimidade. Portanto, Luís Góes Pinheiro, nós temos 3 recomendações ao Governo da Assembleia da República aprovadas por unanimidade. Ou seja, e nós não queremos um registro fechado, de maneira nenhuma. Nós, assim que percebemos e começamos a estudar o problema, percebemos logo, nós somos os gajos mais complicados que há para aí, não é? Nós temos tudo, não é? Nós visitamos os médicos todos, é óbvio que não visitamos todos, ou seja, esta como é a doença das 1000 caras, portanto cada um tem a sua cruz, não é? E portanto cada um tem o seu percurso, mas somos muito complexos, porque de facto conseguimos, inclusive na questão da deficiência, não é? As pessoas com esclerose múltipla podem ser cegas, podem ser surdas, podem perder o olfato, podem ter deficiência mental, são deficientes motores e são inclusive deficientes orgânicos, não é? E portanto nós temos a palete toda, ou seja, mais complicado que a esclerose múltipla deve ser difícil. E por isso, como somos um caso muito complicado, nós trabalhámos e pensámos numa solução que pudesse servir os nossos interesses e percebemos rapidamente que ela tinha que escalar para servir os interesses de todos. Porque na realidade não fazia sentido nenhum fazer um registro para a esclerose múltipla e o Luís Góes Pinheiro tem toda a razão. Não faz sentido nenhum. O que faz sentido, de facto, é que os dados estejam organizados de maneira a que para cada patologia se consigam agregar para tornar o ecossistema à volta dos técnicos que utilizam esses dados o mais amigável possível, o mais fácil possível, o mais evidente possível, de maneira a que as respostas que nos sejam dadas sejam as respostas certas. E nós temos tantos problemas para resolver, porque de facto a informação não flui. E não flui porque os sistemas não estão ligados, não existe interoperabilidade, é uma palavra complicada para um engenheiro naval, nós é mais intermodal, transporte intermodal, não é? E portanto, de facto, nós temos que mudar a montanha. E portanto, fiquem a saber, eu acho que esta mensagem é a mensagem para toda a gente que trabalhou na carta. A SPEM não se importa nada de liderar agora o próximo caminho da carta, ou seja,
a carta e o consenso. Ou seja, nós não nos ensaiamos nada em ir bater à porta, seja de quem for, até à senhora, à super van der Leyen, e levar as nossas reivindicações onde for necessário. Porquê? Porque só assim é que nós conseguimos, de facto, prestar um bom serviço à comunidade, prestar um bom serviço a todas as pessoas. E se prestarmos um bom serviço à esclerose múltipla, vamos estar a prestar um bom serviço às outras patologias, e se conseguirmos fazer em Portugal, com certeza que esse modelo vai ser replicado noutros países. Há uma das coisas que eu tenho também um enorme carinho, que é, ao longo destes 2 anos, eu percebi que as associações de esclerose múltipla no mundo inteiro são daquelas que estão sempre na ponta da lança. São normalmente as mais evoluídas, são normalmente aquelas que têm ideias mais fora da caixa e, sobretudo, são associações que, na sua maioria, não dependem da indústria farmacêutica. Muito pelo contrário. A indústria farmacêutica, por exemplo, no caso da SPEM, representa 5% do nosso orçamento. São parceiros, são uns pequenos parceiros. E isto dá-nos uma liberdade total de reivindicar, dá-nos uma liberdade total de chegar frente dos senhores dirigentes que dizem assim, se vocês são os agentes da indústria farmacêutica, e mostrar-lhes e esfregar-lhes na cara os relatórios de contas da SPEM e dizer, meus amigos, esqueçam, nós sabemos nos bastar a nós próprios, sobretudo nos países anglófonos, 99% do orçamento das associações de doentes são de donativos privados, são do mecenato individual. E nós em Portugal não temos essa tradição, é um facto, e portanto temos que nos bastar de outras formas, não é? Mas de facto a grande mensagem é a SPEM só pode dizer obrigado, muito obrigado por nos darem a ferramenta de lobby, a ferramenta de pressão que nós precisávamos para mover a montanha. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu pegava aqui num ponto que tu disseste ainda há pouco, da questão da interoperabilidade, que para mim também não é uma palavra fácil, e da questão da multidisciplinaridade, para voltar também a um ponto que foi aqui bastante abordado, que é a questão da criação dos centros de referência. E gostava de perguntar diretamente ao Dr. José Valo, porque fala-se um pouco destes centros de referência, não é? E também se fala, de alguma forma, de uns centros de tratamento mais próximos, ou de acompanhamento mais próximo destas pessoas com esclerose múltipla. Depois, na prática, como é que isto se pode articular? Não irão estes centros de referência também criar mais desigualdades do que, se calhar, de alguma forma, trazer ou agregar os cuidados dos doentes com esclerose múltipla? Muito bem, Marta. Vou tentar ser claro. A nossa ideia no fundo, é mais ou menos replicar o que já é conhecido, não é? O ponto é que o centro de referência, no modelo europeu, digamos assim, é sediado num hospital habitualmente com universidade associada. Isso para capitalizar também que este conhecimento tenha depois o papel de investigação associada, etc. E o centro de referência está dotado de todas as capacidades que são absolutamente exigíveis para que se façam as terapêuticas mais sofisticadas que agora estão em causa. E repare que há aqui um ponto de partida que tem a ver com, que se prende um bocadinho com a conversa dos registros, porque efetivamente há um ponto prévio que importa esclarecer. A questão do registro pode ser nos serviços partilhados ou noutro sítio qualquer. Todos nós temos um registro no nosso hospital, está bem? Porque temos que saber qual é o número de doentes e o que é que eles fazem, quais são as medicações. E nós próprios olhamos para ver se não há algum perdido e se há algum que dá a fazer medicação há não sei quanto tempo e ninguém mais olhou para ele, e portanto isso é fundamental. E é fundamental até saber o número e como é que está a ser feita a prescrição, para que o próprio Ministério, para que os próprios serviços que presidem isto tenham noção do que é preciso investir e onde é que ser feito o investimento. E o investimento não é fundo perdido no tratamento para os doentes, é fundo ganho no que aqueles vão ganhar daqui a 20, 15, 20 e 30 anos, está a ver? Esse é que é um ponto. Porque o problema não é visto com os mesmos olhos, porque a maior parte das despesas que são feitas a seguir já não são pagas pelo Estado em grande parte. Isso é que gera desigualdade, está a ver?
Isso é um ponto fundamental. Nós estamos aqui a tergiversar um bocadinho sobre o problema, mas isso não é... Agora, veja, o centro de referência. Se o doente aparecer em Mação, por exemplo, como há um núcleo, até há uma sociedade dos doentes lá, o doente tem que vir a Lisboa todos os meses buscar o medicamento. E se ele for a Porto Alegre, também ninguém dispensou o medicamento. E que é o hospital mais próximo. E, portanto, tem que haver aqui uma rede de cuidados que o doente que chega à Mação tem que ser visto pelo médico local, tem que ser identificado e tem que ser referenciado para o hospital da rede, o centro de referenciação, para perceber se o processo diagnóstico está a ser feito de forma correta, qual é a medicação que ele deve iniciar e qual é o protocolo de seguimento que tem que fazer, porque depois tem que fazer ressonâncias seriadamente, dependendo da medicação, tem que ter um plano de monitorização. E isso tem que ser garantido. E o centro de referência pode fazê-lo, porque tem conhecimento do doente, o doente entra na rede e é acionada, por exemplo, no modelo francês, em cujas este está partilhado entre a esclerose múltipla e a doença de Alzheimer. Repare que não há aqui nenhum privilégio para a esclerose múltipla, eu vejo os doentes todos e todos têm as suas particularidades. A esclerose múltipla não precisa de nenhum privilégio. Aconteceu foi que nestes últimos anos houve avanços estrondosos e que muda completo o paradigma, quer do tratamento, quer dos cuidados, e os recursos humanos que têm que ser alocados para o tratamento para garantir os melhores cuidados. E, portanto, isso tem que ser equacionado e quem preside e quem dirige estes serviços tem que ter a noção disso. Quando o doente entra na rede num modelo estruturado, como por exemplo o francês, o doente entra na rede e é acionado o centro de referência, que é o tal hospital universitário, o serviço social, a fisioterapia, o sistema... E vão, por exemplo, em Inglaterra, eu tenho doentes que foram para a Inglaterra, assim que é notificada a presença dele, o Serviço de Segurança Social vai lá à casa fazer as obras da casa que são necessárias, prevendo a incapacidade que ele possa vir a ter. Portanto, está a ver como as coisas funcionam, não é? E não é porque eles vão lá perder dinheiro com isso, vão ganhar, está a ver? Vão ganhar porque as limitações são muito diferentes depois, a prazo. E, portanto, isso é a única forma de garantir a equidade, a possibilidade do doente, por exemplo, se as coisas correm mal, poder vir a um centro de referência pontualmente para ser atualizada a informação, para ser revisto e para eventualmente até fazer a medicação mais sofisticada que existe no momento, mas tem que ser feito naquela altura. Repare que esta coisa do registro, nós somos, em Portugal não sabemos quando estamos, todos dão um palpite, há uns estudos epidemiológicos, mas provavelmente também não estão certos, seremos entre 7.000 e 8.000 doentes. Não é? O centro de referência aqui funciona como para as doenças raras, nós somos um pouco mais que raras, porque o centro de referência para as doenças raras tem que ser feito, porque os medicamentos custam caríssimo, é um valor de dinheiro, e portanto tem que ser acreditado, todo o tratamento tem que ser acreditado por um centro de referência, que é o que se pretende aqui. É que as pessoas acreditem, porque, repare, criam-se entre o medicamento, entre o acesso ao medicamento e o doente, põe-se o médico. E o médico, muitas vezes, há dificuldades no financiamento. As administrações hospitalares não querem dispensar os medicamentos caros. E então o médico tem que fazer aqui um papel um bocadinho ambíguo, que é ajeitar-se ao doente e ajeitar-se ao sistema. Porque o ónus, quer dizer assim, não, vamos todos, como o professor falou em termos da farmácia, diz assim, não, vamos todos pensar quais são os recursos que nós podemos alocar e dizemos isso às pessoas. E fazemos como no NICE, que há médicos, há doentes, há o padre, há o filósofo, há o economista, há as administrações hospitalares, todos decidimos. E decidimos, dizer assim, nós só temos disponibilidade para isto, portanto só podemos tratar X doentes com aquele fármaco e outro. E digam isso às pessoas. Não transitem a responsabilidade com o ónus para o médico. Eu vou explicar porquê. Nós resistimos e protestamos e temos uma briga. Não é? A primeira briga é com a Comissão de Farmácia Terapêutica do hospital, que é uma coisa que, no exercício absolutamente fútil, nunca ninguém me recusou um medicamento. Portanto, porquê é que eles existem? Está a ver? Não faz sentido isso. Com o centro de referência, o centro de referência valida o tratamento e ponto final. Não há questão sobre isso. Não pode haver esse ónus no médico. Repare que a doença, mesmo com todos os medicamentos disponíveis, pode correr mal. E o que é que o doente muitas vezes pensa? Se calhar não estou a fazer o medicamento certo, se calhar a minha maneira, a minha vizinha e o prima estão a correr melhor porque ele está a tomar um medicamento mais caro e tal, e o médico não está a dar-me porque se calhar está feito aqui com a administração. Isto gera uma desconfiança no doente, que é uma coisa terrível. Repare que estas pessoas, o interlocutor privilegiado é o médico ou o enfermeiro da consulta, para partilhar estes problemas da doença, obviamente, não é? Porque na família não consegue falar, porque está tudo
tristíssimo pelas circunstâncias que aconteceram. No trabalho também não pode dizer se não é excluído e tal. Socialmente ninguém sabe lidar com ele. Portanto, o médico e o enfermeiro têm que ter um papel fundamental. Se ele desconfia da equipa médica que o trata, está perdido, porque ele tem uma doença crónica que ninguém pode valer, fica numa situação de grande fragilidade. Está a ver? Isso são contingências que o sistema tem que ponderar. É indispensável que as pessoas que têm esclerose múltipla, seja em Lisboa ou noutro sítio qualquer, tenham confiança suficiente para se perceber que estão a ser bem tratados, mesmo as coisas não corram mal, é porque é uma contingência que ocorreu, mas quer dizer, não pode suscitar estas angústias por meio do sistema. E, portanto, o centro de referência aqui tem múltiplas valências, desde poder completar os registros, fornecer informação para os registros, seja no SPSMS ou no outro sítio qualquer, mas tem o fator fundamental de dar qualidade, introduzir qualidade no sistema, poupar recursos, porventura, e garantir às pessoas que estão a fazer o tratamento adequado. Isso é que é a questão essencial. Repara, há só uma correção que eu queria fazer em relação à questão da linha de saúde 24 para a esclerose múltipla. Isso não existe, não foi uma recomendação final que nós tivéssemos feito. Isso teve previsto, mas o Steering Committee não aprovou, portanto, na versão final isso não consta. Não é? Obrigada, Dr. José Val, e também já agora o nosso agradecimento do outro lado, digamos assim, porque de facto também temos aqui sempre muita discussão à volta dos custos indiretos com a medicação e os custos indiretos da doença, e obrigada também por trazer isso para a linha do dia, porque muitas vezes é necessário de facto encarar o investimento nas opções terapêuticas como isso exatamente, é um investimento que se faz para poupar um custo a montante do sistema. Ainda aqui um pouco à volta das equidades, professor João Cerqueira, enquanto não temos estes centros de referência ou até os serem de facto criados, será que as normas de orientação clínica ou uma atualização de normas de orientação clínica poderiam, que fossem atualizadas e aplicadas, poderiam de alguma forma colmatar estas desigualdades no sistema e estas desigualdades no acesso, não só à medicação, mas também estamos a falar de ressonâncias magnéticas, de acesso a outro tipo de cuidados? Eu acho que aqui o problema não é a falta de normas de orientação clínica, sinceramente. Primeiro, enfim, as normas de orientação clínica de facto estão desatualizadas. Houve uma nomeação de uma comissão para as rever há uns anos que depois, enfim, nunca mais se reuniu e, portanto, não foi consequente. E as com que estamos a trabalhar estão de facto atualizadas. A questão é que eu acho que não é por falta de normas de orientação clínica, nem de outro tipo de regulamentações e normas que as coisas não funcionam. Portanto, claramente as coisas não funcionam porque não há este trabalho em rede e porque de facto nos hospitais as coisas são feitas todas com um curto prazo em mente, com um orçamento anual em mente, com as restrições todas que nós sabemos, e não há uma visão integrada do sistema. Isto é um problema, enfim, nós estamos aqui a falar disto para a esclerose múltipla, podemos falar de qualquer patologia no nosso país. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde como um todo não funciona mal, mas podia funcionar muito melhor, provavelmente, com menos recursos, se estivesse mais organizado. Isto é uma questão de nós temos todos que nos organizar, acho eu. Acho que não é por falta de normas e recomendações. E eu acho que isso, sinceramente, enfim, querer atirar mais normas e recomendações para cima do problema, claramente não vai resolver. Nós precisamos de reorganizar a maneira como fazemos as coisas. O Dr. José Val já falou sobre isso. Pronto, e a nossa visão do tratamento da esclerose múltipla é, de facto, esta visão que o Dr. José Val explicitou agora muito bem, uma visão de trabalho em rede. Pronto, e a ideia é os centros cooperarem uns com os outros, o doente poder ser visto no seu hospital, mas haver um conjunto de nós da rede que são bastante mais diferenciados e que têm massa crítica para comportar essa diferenciação e onde as decisões críticas podem ser também validadas e os médicos que trabalham nos hospitais mais pequenos podem depois recorrer a essas equipas mais diferenciadas para orientar o doente da melhor maneira possível. Esta é a única maneira de resolver a questão. Enquanto continuarmos a trabalhar, cada um por si, nos diferentes hospitais, com comissões de farmácia terapêutica diferentes, com administrações diferentes, com orçamentos anuais e com uma visão de curto prazo e completamente financeira da coisa, não são mais normas que vão resolver o problema, sinceramente. Obrigada, professor João Cerqueira. Nesse caso, eu passo diretamente à pessoa que poderá responder a alguma destas questões, que é de facto o Dr. Luís Góis, aqui um bocadinho reformulando a questão, que é, estamos sempre a falar da questão de ter o doente no sistema e o Dr. Luís há pouco falou nesta questão de um hub tecnológico ou de um hub onde poderemos ter toda a informação. Não sei se nos pode dar algum mais detalhe sobre esse mesmo hub ou do ponto de vista da SPMS, até não existindo hoje, mas para o futuro, o que é que mais poderá ser feito então para haver
esta articulação e esta comunicação entre os sistemas para então, de facto, auxiliar o dia-a-dia, não só dos profissionais, mas também dos próprios prestadores de esclerose múltipla. Muito obrigado. Quando falei do hub, eu estava a falar de um hub diferente, mas já respondo à sua pergunta também. O hub que eu estava a falar era um hub de recolha de dados de telemonitorização provenientes do utente. E até porque o utente com esclerose múltipla, como já falámos aqui amplamente hoje, é um utente que acaba por ter diversos problemas, muito diversificados, e portanto, desse ponto de vista, quanto mais abrangente for a possibilidade de recolha de dados, maior a capacidade de monitorizar o utente. Portanto, este hub seria um hub de interface com um conjunto vastíssimo de dispositivos médicos e, portanto, passível de poder... eu estou a falar de um smartphone, portanto, o hub que eu falo é um smartphone, mas é um smartphone que tem uma app, por assim dizer, que aquilo que nós gostaríamos fosse uma app única e não uma pulverização de apps que temos hoje que faz com que, de facto, os utentes em geral não as usem, não é? Porque são apps a mais, não é? E muitas vezes o pior, nem as usam porque nem sabem que elas existem. Ou quando até sabem que elas existem, que muitas vezes elas são apps a mais, utilizam-nos uma vez e o custo de aprendizagem é tal ordem que não justifica voltar a carregar a próxima app para a próxima questão ou o próximo problema. E é um bocadinho aquilo que se passa um bocadinho neste setor. O que eu estava a falar há bocado, não, era uma coisa um bocadinho diferente. Por um lado, o que me está a falar é uma coisa um bocadinho diferente. É de facto preciso quebrar estes silos de acesso à informação. Ou seja, o utente não pode, eu ouço isto muitas vezes, e não é por mal, eu sei que faz parte da natureza das coisas, mas é algo que eu, que vim de fora do sistema, custa-me um bocadinho ouvir. Estou sempre a ouvir pessoas que trabalham no hospital dizem o doente do meu hospital. E eu acho que é preciso ter uma visão mais abrangente. O doente não é do hospital, nem é daquele ACES, o doente é do sistema. E sendo o doente do sistema, é assim que o sistema também o deve encarar. E, portanto, se de facto os doentes deixarem de ser deste, daquele ou daquele outro, com o devido respeito, mas passarem a ser do sistema, também aquilo que se vai fazendo também não é deste hospital ou daquele ACES ou daquela unidade, é do sistema. E quanto mais o sistema perceber que deve funcionar de forma cada vez mais integrada, cada vez mais em rede, cada vez mais de forma unitária e cada vez menos de forma atomizada, mais chegaremos àquilo que falámos também aqui, que é usar melhor os recursos que temos já hoje. Porque este é um sistema que é eternamente deficitário, mas todos temos a noção de que é possível dar saltos em termos de eficiência dentro deste sistema, ainda que assumindo que ele possa ser deficitário em alguns pontos. E eu acho que para esse efeito é absolutamente fundamental que se possa cada vez mais trabalhar em rede e que o início do trabalhar em rede passa por partilhar informação em rede. E se é verdade que no que respeita aos sistemas nacionais e até alguns sistemas locais, por causa de ferramentas nacionais, essa informação acaba por fluir, é verdade que ainda hoje temos muitos nichos de informação que são acessíveis apenas a quem a produziu. E desse ponto de vista, de facto, nós estamos a dar um passo decisivo nesse caminho de trabalho em rede e nesse caminho de elevação da eficiência, com benefício para todos, benefício para quem trata e benefício para quem é tratado. E, portanto, é um bocadinho isso. Agora, também este sistema tem singularidades muito próprias, é um sistema que tem muitos centros de decisão que, em alguns casos, se revela provavelmente a única forma de o fazer avançar e, portanto, é saudável desse ponto de vista, mas, por outro lado, muitas vezes essa existência destes centros de decisão faz com que se perca um bocado esta noção de coletivo, que é importante que nunca se perca, sob pena de não servirmos os nossos utentes da melhor maneira possível. Ainda agora, durante esta pandemia, vimos isso. Vimos a necessidade de o SNS se encarar como um sistema e não como um conjunto de unidades separadas, porque senão não será possível lidar com esta pandemia. Claro que sim. Obrigada pelo seu comentário, Dr. Luís. E já agora também aproveitava para chamar à discussão o professor Henrique, uma vez que ele foi o coordenador do Think Tank e de facto também acredito que tenha aqui algumas palavras a dizer. Muito obrigado. Só pontuar aqui muito brevemente algumas ideias.
em nenhuma das obras é dada uma indicação de qual o modelo concreto que deve ser seguido. O que é explicitamente indicado é de que há caminhos que devem ser percorridos e os órgãos próprios, técnicos, que desencadeiam essas funções, deverão, caso exista essa decisão, reunir, produzir estudos de especificidade de como operacionalizar no concreto, até porque, sendo elementos de base tecnológica, a cada momento pode haver soluções que são específicas, não é? Agora, de uma forma geral, aquilo que é claro, embora não existam estudos seguros para Portugal e muito menos para a esclerose múltipla, mas a média internacional, o que nos diz a literatura, é que quando uma patologia passa a estar sujeita a um sistema de gestão integrada, em média, a redução dos custos é de 10%. E, portanto, não se está a procurar, digamos, captar para a esclerose múltipla condições diferentes das que têm acesso as pessoas com outras doenças, de forma nenhuma. O que se está a advogar é que, com os recursos existentes, melhorando as interfaces, melhorando as eficiências e a otimização do sistema, será possível prestar um melhor serviço aos doentes, aos familiares dos doentes, aos cuidadores, e procurar, com o que se tem, fazer mais. E aquilo que há pouco o José Val falava é absolutamente claro, quer dizer, quando é possível utilizar terapêuticas mais eficazes em fases mais primeiras da situação, porventura será possível evitar no médio prazo, nem sequer é preciso isso muito para o longo prazo, mas evitar no médio prazo progressões que vão necessariamente desencadear outro tipo de custos, designadamente custos não monetários, ou custos a desembolsar pela família, e, portanto, aquilo que deve ser, aquilo que se procura, é que a cada momento seja prestada a melhor assistência possível com o que já existe. E o que já existe já é muito. Tem que ser otimizada na sua forma de gestão, otimizada nos seus interfaces, otimizada numa resposta global, holística, visando o ecossistema no qual o doente se insere, não é? E, portanto, não necessariamente criar portas e janelas dentro de um edifício que já existe, mas otimizar o sistema. E nós podemos aprender muito nesses processos de otimização com doenças que já estão sujeitas a disease management, aliás, tendência essa que começou em 1972. E, portanto, nós temos neste momento perto de 50 anos de história e temos pelo menos 20 anos de história muito consolidada de como o fazer e onde poderemos ir beber muitas fontes de informação, muita documentação, evitar muitos erros do que já correu mal noutros países e, portanto, trilhar caminhos com bastante segurança em que é possível, utilizando os recursos existentes de uma ou outra forma, melhorar drasticamente a qualidade de vida dos doentes. Muito obrigado. Obrigada, professor Henrique. E também, pegando então nesse tópico da otimização do sistema, há algo que nós temos aqui verificado, motivado também pela pandemia, mas e não só, que tem a ver com a entrega então de proximidade dos medicamentos. E eu chamava também então para a discussão o professor Hélder, porque sabemos que já existe alguns projetos a nível nacional, alguns deles já incluindo farmácias comunitárias de distribuição na dispensa, digo, de medicamentos relacionados com a esclerose múltipla, e gostava de lhe perguntar se, na sua opinião, isto poderia ser algo até alargado a outras zonas do país. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mediante um conjunto de condições. A primeira é a vontade política para isso. E parece haver, esta imagem para mim é bastante esclarecedora. Parece que neste processo estamos a acelerar com o travão de mão ligado e, portanto, estamos a dizer que sim, mas não assim tão convictamente e, portanto, é preciso que haja claramente uma vontade política de mudar esta situação. Depois é fundamental, e o Dr. Luís Góes Pinheiro dizia que os doentes não são de uma unidade, são do sistema, e eu acrescentava mais, e os dados dos doentes não são do sistema, são do próprio doente. E, portanto, é fundamental que criemos digamos, um conjunto de condições que permitam que cada profissional, esteja onde estiver, possa ter a melhor prática, e para isso precisa de um conjunto de informação do próprio doente. E é importante que isso aconteça. E esse é outro aspecto importante. Para que a dispensa possa ser feita em proximidade,
o profissional que fará a dispensa em proximidade tem que ter as mesmas condições em termos de informação que tem o profissional que o faz no hospital onde o doente hoje se tem que deslocar. E esse é outro aspecto importante e que tem que ser tido em consideração. Não é impossível, não é difícil criar estas condições. Os pilotos têm demonstrado, e houve, por exemplo, um piloto em que eu estive envolvido na minha outra vida, foi o piloto de dispensa de proximidade para a terapêutica para doentes com HIV, e que funcionou, ainda hoje é um piloto, mas o que na verdade aconteceu foi que até o estigma, aquelas coisas que se levantavam na altura, todos os inquéritos feitos aos doentes, os doentes estavam muito mais satisfeitos com esse serviço do que propriamente com o terem que se deslocar mensalmente, com esforço adicional apenas para adquirir a terapêutica. Portanto, é possível. Os doentes demonstram que tem vantagens esta dispensa de proximidade, agora tem que haver vontade política para criar as condições que permitam uma dispensa adequada dos medicamentos com condições de segurança e tecnicamente corretas para que isso possa acontecer. Claro que sim, obrigada, professor Helder. Para finalizar a discussão, então tenho aqui uma última questão dirigida ao Alexandre, que tem a ver com algo que tem sempre sido abordado, mas de um ponto de vista muito leve, que é a questão do apoio social e de alguma estigmatização que ainda os portadores com esclerose múltipla são sujeitos. Quais é que são as ações que a CPM de alguma forma tem pensadas, ou alguns dos parceiros que pensa envolver para de facto combater esta estigmatização que ainda são alvo? Devo dizer o seguinte, devo dizer que o cuidar, neste caso da pessoa com esclerose múltipla, tem que ser um cuidar 360, ou seja, tem que se olhar para todas as vertentes da pessoa com esclerose múltipla e todas as suas dificuldades, todos os seus constrangimentos. Na CPM nós olhamos de facto, ou tentamos olhar para o maior número de aspectos que têm a ver com o cuidar e criar condições de qualidade de vida e de felicidade nas pessoas com esclerose múltipla. E por isso a questão social não está de maneira nenhuma desligada da questão da saúde. Quem pensar que não deve haver nenhum contacto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social não está a ver o filme, porque nada ou seja, que aquilo que está no orçamento da Segurança Social é só social e aquilo que está no orçamento da saúde é só saúde. Esqueçam isso, porque se descurarem a parte social das pessoas, o investimento em saúde não floresce, não cria de facto o valor que nós gostaríamos que criasse naquela pessoa que estamos a tratar. E por outro lado, se descuidarmos o aspecto social, também a circunstância daquela pessoa, não é? Ou seja, nós somos capazes de investir em criar condições para que a pessoa tenha os melhores medicamentos, os mais caros. Nós acabamos de ver aqui uma referência ao medicamento mais caro do mundo. Mas depois, se a pessoa tem uma pensão de 280 euros, a qualidade de vida dela muda zero. Não é? E muitas das vezes uma das coisas que acontece, e a adesão à terapêutica reflete de facto essa circunstância, é que estas medicações implicam necessariamente que a pessoa tenha uma série de apoios à volta, porque são medicações duras, são medicações com efeitos secundários complicados, são medicações com efeitos secundários perigosos e, portanto, nós temos que olhar para a pessoa como um todo. E aquilo que nós notamos é que as pessoas com esclerose múltipla de facto são muito bem acompanhadas, ou bem acompanhadas e bem protegidas na área da saúde, mas depois são completamente ignoradas na área social. E a questão mais grave do meu ponto de vista é que a área social olha para nós como estes gajos não precisam de ajuda.
têm bom aspecto, falam bem, articulam-se bem, não é? Não têm nenhuma deficiência, nenhuma incapacidade visível. Pronto. E qual é aqui o problema? O problema é que na esclerose múltipla, a esmagadora maioria das nossas queixas são invisíveis. São queixas que não se consegue com facilidade demonstrar. E muitas das vezes uma das maiores dificuldades que as pessoas com esclerose múltipla têm é exatamente essa. É passar a mensagem daquilo que estão a sentir. E muitas vezes elas só conseguem passar essa mensagem a pessoas que também têm esclerose múltipla, que conseguem compreendê-las perfeitamente. Não é? Porque quem as rodeia não consegue perceber, os colegas de trabalho não percebem, a família não percebe, o patrão não percebe, o namorado não percebe, o marido não percebe. Enfim, há claramente aqui um apoio social que está a falhar redondamente na questão da esclerose múltipla. E depois há zonas de interface que também não funcionam. Por exemplo, Portugal tem desde 2018 aprovadas e em lei a avaliação, não da incapacidade, mas da funcionalidade. Está aprovado. Foi algo que foi uma recomendação da OMS, eu diria que foi aceito pelo governo português, foi legislado, nada acontece. Em nenhuma junta médica é aplicada essa tabela de funcionalidade. E isso prejudica muito a qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla. Inclusive, algumas delas sentem-se humilhadas de ir a uma junta médica em que ninguém acredita naquilo que ela está a sentir. Em que ninguém consegue perceber que todos aqueles sintomas são, de facto, afetam a funcionalidade delas de uma forma incrível. Mas depois perguntam, mas você é incapaz? Não, eu incapaz no sentido da tabela de incapacidades, pois se calhar não sou. Agora, a minha vida é um martírio e eu preciso de ajuda. Mas olha, aqui pela nossa burocracia o que diz, isto tem aqui uns quadrinhos e você não entra aqui. E nós precisamos de entrar. A SPEM tem que forçar a que nós, de facto, sejamos avaliados como deve ser e tenhamos a proteção social de vida. E, portanto, mais uma vez, eu acho que este documento, estes dois documentos que foram hoje aqui objeto no Estado da Nação EM, são os documentos que faltavam para nós moermos o juízo a toda a classe política, a toda os dirigentes da pública ou dos organismos do Estado, porque este documento tem uma chancela científica. E muito obrigado, professor Henrique Lopes e à Universidade Católica. Nós podemos ir com uma chancela científica. A ciência agora serve para muitas coisas. Para nós vai servir para mover a montanha. E vamos utilizá-la sem qualquer hesitação. Obrigada, Alexandre, e obrigada a todos os participantes deste painel. Já estamos aqui um bocadinho até a resvalar nas horas, pelo que eu agradeço as vossas participações. Penso que, de facto, é uma discussão muito importante que iremos assistir nos próximos tempos, em que, de facto, o documento será só o pontapé de saída, pois cabe a cada um de nós, de facto, levar estas palavras ou estes compromissos para a ação. Assim sendo, eu agradeço a todos, dou por encerrado o painel e chamava o Paulo Gonçalves, o vice-presidente da SPEM, então, para proceder à próxima sessão. Obrigada a todos.